Todo mundo bem? Gente, me avisa, por favor, faltando 1 minuto para 4 horas. Como eu falei na semana passada, a gente até começou na semana anterior, boa tarde, a gente começou a falar das parábolas, né? Semana passada foi a do joio e do trigo. Mosquito. E, oi mãe, nessa semana vai ser a parábola do semeador. Obrigada, Rô. E semana que vem vai ser a do grão de mostarda. A gente vai falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, entender as mensagens. Gia. Olha aí, Gisele, resiste, filha. Não deixa isso acontecer, não. Já já vou fazer a oração pra gente começar. E eu chego à conclusão que depois da quarentena eu vou procurar um cirurgião plástico, porque esse papo aqui, ó, ninguém merece. Fico aqui procurando um ângulo que diminua o papo. Alguém conhece? Alguém conhece? E aí, já são 4 horas? Contem-me. Ah, você que é? Lembrando, gente, que eu vou fazer a oração de São Francisco, é sempre muito difícil fazer sozinha. Se errar a ordem. Obrigada, Débora. Ah, gente, vou falar isso mais vezes para receber elogios. Se eu errar a oração, gente, vocês relevem, tá? Então vamos lá, vamos começar para daqui a pouco chamar a Gisele, tá bom? Agradecer mais uma vez a espiritualidade, ao nosso amigo e mestre Jesus, aos nossos guias e mentores de luz, por nunca nos desampararem, por estarem presentes aos nossos lados, nos acalmando, nos guiando, nos intuindo, mesmo longe da nossa casa de luz, da nossa casa de amor. Vamos imaginar que a gente está no SEDES, imaginar que a gente está naquele terreiro, unidos, para começar mais um dia de estudo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Eu vou chamar a Gisele, que é a Gigi quem vai falar hoje. Tá pronta? A Gisele tá aí ainda? Conseguiu voltar? Voltou. Gisele quem vai falar. E eu vou só meter o bedelho. Oi para todo mundo que entrou. Oi, Gigi. Olá! Ai, tia, eu fiquei com medo de não ouvir com isso. Quer dizer, eu deveria ouvir com isso, né? Para isso que eu tô. E você também. Já congelou, gente? Não, já voltou. É cedo, já começou cedo. Não, vamos pensar que não vai não. Tudo bem, Gia? Tudo bem, Todos bem aí? Olivia bem? Ricardo bem? graças a Deus, tudo bem. Vamos ver se hoje a Olivia se comporta dentro do quarto. Tadinha. Traz ela, bota ela aí. Todo Já seu, conversei um Gia. pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, que eu não perguntei. Você tá com a parábola aí? Você vai ler?
Não estou com a parábola aqui. Tá. Eu ia até te falar isso. Se você não queria ler a parábola, Pode ser, tá aqui. achava interessante. Pode ser? Pode. Então eu vou ler, gente. É porque justamente achar no meu celular, entendeu? Então, Semana passada eu tive esse problema. Só que a parábola do semeador, ela tá no Evangelho. Então, para quem tiver interesse, tá no capítulo 17, item 5. O capítulo 17 é o tal do Sede Perfeitos, que gerou tanto debate na época. Você já estava de licença, Gia? eu acho que estava já. Foi cheio das questões. Então, vai lá, vou ler, tá? Para a gente começar. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão de gente à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Eu até botei errado lá, mas depois eu conserto. É isso, Gigi. Vai que é tua. Eu achei que essa ideia, né, de abordar as parábolas, né, foi essa ideia que surgiu, enfim, o Celso falou sobre isso, achei tão interessante porque é uma coisa que a gente já fazia, né, no centro, nas quintas-feiras, porque todos os ensinamentos do Pão Nosso são parte de uma parábola ou são uma parábola toda, né, é sempre um comentário, então a gente já tinha esse contato com muitas dessas parábolas, mas a gente nunca, eu acho que a gente nunca chegou a tratar da natureza da parábola, né, porque a gente até comentou na semana passada sobre como é difícil para as pessoas terem contato com essas obras espíritas. Imagine com a Bíblia, né? E a gente ouve as parábolas de forma indistinta, né? Assim, tantas histórias diferentes e às vezes tantas formas diferentes, né? Até porque muitas são as interpretações e tem que ser assim mesmo, porque muitas são mesmo, né? Então, eu acho que acaba sendo um espaço para a gente poder comentar sobre as parábolas. Então, hoje vai ser essa, né? Mas é claro que a gente tem a ideia de que não é nesse espaço que a gente tem aqui, não é possível esgotar, né? De forma alguma. A gente vai tratar digamos assim, da essencialidade. Ih, gente, peraí, eu tô ouvindo bem a Gia. Eu tô ouvindo direitinho. Não sei se é por causa do fone, mas eu tô ouvindo. Continua, Gia. Será que eu posso, se eu chegar... É porque se eu chegar muito perto, eu vou ficar com um carão. Mas eles não vão me ver. Vai, tenta aí. Vamos lá. Se por acaso vocês continuarem não me ouvindo, avisem, porque aí de repente você me chama de novo, pode ser que... Vou te chamar de novo. Peraí, vou te chamar. Tá. Seu pai tá onde, filha? Vou chamar a Gisele de novo. Vamos lá. Eu tava ouvindo sem problema nenhum. Ai! Eu continuo ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo agora? Eu continuo ouvindo bem, Gia. Não tô com nenhum problema do áudio. Então vamos ver. Vamos, continua aí. Então, a gente estava então falando sobre essa impossibilidade da gente esgotar
sobre esse fundamento da parábola. Então, a parábola, eu acho que, antes de tudo, por que Jesus falava por parábolas? Por que se comunicar dessa forma? A parábola ela é um símbolo, né? Ela é uma alegoria, ela é a representação de uma ideia, é a representação desse fundamento absolutamente importante, que é a revelação desse reino dos céus, né? Jesus veio trazer os homens à terra, e representa, digamos assim, um pouco desse... Abafou agora, Gia. Tá com a mão no microfone? Não. Eu vou tirar... Será que se eu Melhorou, tirar... melhorou. Eita, será que é isso então? Peraí. E, melhorou muito, muito. E agora, agora tá ruim. Vamos lá, vou tentando, hein? Isso aí, pra mim agora ficou show. Então vamos lá, de repente era aqui alguma coisa. Então, essa parábola, ela representa a revelação desses mistérios, né, assim, dos segredos do reino dos céus, digamos assim, né, que são dados a nós por Jesus para o nosso conhecimento. E são revelados aos homens para que esse saber sobre a vida espiritual seja, obviamente, divulgado e propagado, né? Digamos que é como se Jesus reconhecesse, Jesus, Deus, e Jesus agora, né, representando ele, reconhecesse a nossa capacidade de conhecer, né, que os homens encarnados têm. E eu acho que, sobretudo, o valor da parábola é a evolução. Né? Receber a parábola, o ensinamento, o seu fundamento, é a história da evolução dos espíritos encarnados. Porque é por meio da possibilidade de conhecimento desses ensinamentos, é que nós somos capazes de enfrentar as diversidades do espírito na vida encarnada e prosseguir, né? Tentando superar, vencer essas dificuldades. Então, por que por parábolas? É uma pedagogia, né? Uma forma de comunicação. E Jesus foi um grande orador, né? Então, a pedagogia da palavra é como eu entendo assim como uma mensagem muito com uma ética, né? Assim, tem uma ética a parábola. E essa mensagem ela não é, obviamente, não é gratuita, e essa ética ela deveria ser absorvida por esses homens, e ela é ilustrada por meio do cotidiano do homem. Então, é uma pedagogia muito perfeita, né? Porque Jesus, sendo um grande orador, ele não usou de artifícios do raciocínio, né, filosóficos, era ético, mas não tinha essa dificuldade da oração, né? Então, ele usava o cotidiano do homem, né, do povo, para poder falar sobre a sua própria evolução. Olha que coisa incrível, né? Assim, então, as parábolas são, se a gente contar entre Antigo e Novo Testamento, são acho que 32, se não me engano, né? São 32 parábolas ao todo, são 27 no Novo Testamento. E são, portanto, a revelação dessa lei divina, né? Então, a gente fazendo os estudos no centro, que a gente percebe que cada um daqueles capítulos que trata de uma parábola tem sempre a revelação de um tema do espírito, sobre o espírito, muito importante, né? E que trazia quantas discussões e quantas reflexões traziam para a gente. Às vezes, uma única parábola eram infinitas as discussões, né, que a Com gente certeza. fazia. Então, essas máximas orais, né, eu fico imaginando como deveria ser, né, o tratamento dessas parábolas. Eu fico pensando também na ilustração disso, né? Jesus, diante do lago, Jesus gostava muito de falar perto das águas, né? Muitas das parábolas são ele falava perto de um lago, das águas, diante das águas, e reunia aquelas pessoas, e ele com aquele seu dom de orador, e falando sobre essas máximas orais, né? Então, e são máximas orais, também uma coisa muito interessante é como essa tradição da parábola passava, era pela boca, né? Era pela palavra.
e como a palavra tinha um valor, né? A honra, a palavra de um homem era a sua honra, né? Falava muito da sua honra. Então, essa forma oral da parábola, né? Porque especificamente na forma oral, a gente conhece pela forma escrita, né? Mas ela era, Jesus orava, falava né, para seu público da forma oral, né? Então isso passava de geração para geração e era usado aquele momento daquela que vivia aquela sociedade como forma de ilustração desses ensinamentos do reino do céu, né? Então a gente vai tratar especificamente hoje do semeador, né? Vou chegar lá, né? E tem uma frase na parábola do semeador que me chama muito a atenção, né? Quem tem ouvidos, né, para ouvir, que ouça. Ele vai falar isso. E nos três evangelhos em que aparece, né, aparecem três evangelhos, né, Marcos, se não me engano, até já anotei aqui, são três evangelhos diferentes. Lucas e Mateus. Isso, Marcos e Mateus, e também tem, eu acho que no de São Sendo de José, Lucas. tá? Isso. E todas elas, essa frase aparece. Ela é contada de forma diferente, mas essa frase aparece em todas as três, né? E eu me lembrei que tem no capítulo 1 da Gênesis, eles fala-se muito sobre essa alução à palavra. Eu até peguei um trechinho aqui, no capítulo 1. E detalhe, o capítulo 1 é caráter da revelação divina, né? Então a gente está falando disso, a gente está falando de parábolas, estamos falando de revelação divina, né? E ele diz o seguinte, eu vou ler rapidamente, né? As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. Pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília. Depois, no item 10, é, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Então, existe... Gente, ninguém está me ouvindo. Eu te ouço perfeitamente. Bota o microfone mais perto da boca, vê se vai. Mas eu te ouço redondo. Se eu falar agora, melhora? Diz aí, gente. Tipo oftalmologista. Agora tá bom? Agora tá bom. Melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Pra mim tá excelente. Digam aí. Bem, eu vou continuar falando. Eu sou orelhuda, mãe. Obrigada. Tá igual? Gente, eu não sei então. Eu não entendo por que eu ouço. Será que é porque eu tô de fone? Peraí. Deixa eu fazer um teste. Peraí. Fala, Gia. Tirei o fone. Não sei se tá dando pra ouvir melhor. E aí? Tá melhor agora? Eita, então, Te ouço gente, bem. aumenta aí, aumenta vocês então aí o... Eu nem sei onde aumenta o microfone. Ó, melhorou sim, tá vendo? Ah lá, vamos lá, vou continuar. Então tá bom. Isso. Então, existe assim, na Gênesis, fala sobre a revelação divina se dá por essa audição, né? Por esse, ou abrir o seu ouvido e abrir o seu coração para essas histórias, para esses ensinamentos, né? Então, a palavra do semeador que está no Novo Testamento é a parábola, como a Paty já leu, né? Que fala sobre esse semeador que começa a andar para semear e essa semente começa a cair em lugares, em terrenos diferentes e em cada lugar ela passa a ter uma certa um desempenho, digamos assim, talvez não seja a palavra, um desempenho, né, dessa semente. Né? Então, é óbvio que a gente tem, como disse vocês, a parábola. As parábolas são sempre uma alegoria, né? A gente tem essas figuras muito emblemáticas, que é a figura da semente, a figura do semeador, do camponês. Então, mais uma vez,
Jesus usando essa coisa do cotidiano, né, do povo para transmitir esse conhecimento, né? E como ele dirigia essa palavra a atividades essenciais e humildes, né? Então era o pescador, era o semeador, como ele tinha essa necessidade de tornar palpável e muito sempre falando aos humildes, né? Era uma das características da parábola também, né? Embora Jesus usasse a palavra também com os governantes, ele falava sempre a mesma palavra para todos, né? E era interessante como para esses governantes era tão difícil entender, né, essas parábolas. Embora não falassem, eles não comungassem desse cotidiano, né? Bem, enfim. É muito interessante, por exemplo, o Haroldo Dutra Dias fala uma coisa muito legal sobre essa parábola do semeador. Ele diz que existe uma diferença no que diz respeito à agricultura da Galileia antiga e a agricultura como a gente conhece hoje, né? Então, hoje, prepara-se a terra antes de jogar a semente, né? Então, primeiro, todo o arado é feito antes e preparado para poder receber essa semente, né? E o que acontecia, na verdade, na Galileia antiga era o contrário, né? Então, acontecia a colheita e naquele chão que estava todo remexido, né, logo depois da colheita, é que jogavam as sementes para a próxima colheita. Isso não era uma prática comum de todos, mas muitos agricultores faziam isso. Então, ou talvez porque não conheciam ainda diferentes técnicas de agricultura, dependia muito do povo, né? Mas eu dizer que alguns povos na Galileia tinham essa prática, ou seja, de não arar a terra antes, não prepará-la antes. E eu acho que essa parábola nasce um pouco dentro dessa ideia, né? De um solo que está Sujo, remexido, remexido, não preparado, cheio de de certa forma, resto. exato, e que vai receber essas sementes, né? Então ele vai falar da erva daninha, do pedregulho, dos espinhos, né? E vai começar a usar todas essas metáforas que você leu, né, no início do encontro, e que vão receber, e que como você leu, cada uma semente vai ter um desempenho, né? Então, o que a gente consegue perceber é que a agricultura, né, como um símbolo dessa parábola, ela representa um processo. É um processo, né? Existe uma série de etapas, né, que tem que ser feitas para receber aquela semente e ela ter um bom desempenho, ela render bons frutos ou não render fruto algum, né? Ou como na própria parábola, rende um fruto, mas que não tem raiz, logo não dá continuidade, né? Ele vai e essas etapas, eu acho que o mais importante, uma outra coisa muito importante da parábola, é que não são só etapas artificiais. Não depende só do homem que preparar esse solo para receber essa semente. Existem etapas que são naturais. Porque se fosse assim, tudo dependeria da gente, nós estaríamos sozinhos. Né? A mensagem de Jesus não é essa. A mensagem de Jesus tem a chuva, tem o ar, tem o sol, tem uma série de instrumentos que Deus nos dá e que nos preparam para que a gente dê nesse solo arado, nesse solo preparado, e receba esses frutos, ou seja, esses ensinamentos, esses mistérios do reino dos céus que nos são revelados e que deem bons frutos para os nossos espíritos, né? Como toda uma comunidade espiritual que somos, né? Então, a agricultura é esse processo, né? São essas etapas que são respeitadas, né, para o bom arado e para a boa colheita, né? Essas sementes que são lançadas, né, são essas orientações, né, esses rumos, uma série de lições morais, de lições espirituais, de conselhos, uma série de ideias, né, e sobretudo de valores, né,
que são acolhidas pelo homem, né? Então, eu acho que, eu diria que essa é uma mais, mais autoexplicativas, porque as parábolas geralmente não são explicativas, né? Elas são só a metáfora. Nessa não, nessa Jesus foi muito claro. Ele fala a parábola e explica, ó, esse solo quer dizer isso. Esse quer dizer, talvez seja a mais autoexplicativa que existe, né? Então, Jesus como esse porta-voz, como esse semeador, que vai lançar de forma absolutamente indistinta, porque, como disse, a gente disse aqui, né? Ele vai usar essa imagem, essa ilustração do povo, da agricultura, da semeadura, né? Mas ele fala também aos doutos, ele fala também aos... O público dele era muito diverso, né? Então ele era o jeito que alcançava todo mundo. E assim, a gente pensa, é claro, né? Porque a palavra é para todos. Essa foi a grande mensagem para Jesus, né? A palavra é de todos e para todos. Até porque uma das coisas mais importantes é adquirir o conhecimento sobre esse reino dos céus, que as parábolas são, não é só para a evolução individual, né? Então, eu recebo essa palavra, eu recebo esse conhecimento, eu vivo esse conhecimento verdadeiramente e eu passo ele adiante por meio do meu exemplo, De né? preferência. Não só na minha boca que passa, né? Porque essa é a forma mais simples, mas talvez a menos eficaz, né? Mas por meio do meu exemplo, né? Então, ou seja, Jesus queria que nós fôssemos assim como ele, semeador. Que assim como ele, nós nos tornássemos porta-voz também, né? Desses ensinamentos, né? Que nós também nos tornássemos, de certa forma, semente para gerações. Né? Então, coisa importante é que a instrução é para todos. Isso é uma das questões principais da parábola, não só dessa, mas de todas. Agora, algumas questões que eu acho que essa parábola suscita, que tipo de terreno ou de solo íntimo nós somos? Porque está falando do nosso íntimo espiritual, né? Ou não, né? Não só assim espiritual. Que tipo de terreno nós somos? Qual é a qualidade do nosso terreno? Né? Nós somos pedregulho, ou seja, nós somos um solo raso, não temos profundidade nenhuma. Como podemos perceber se somos rasos na Terra? Nós somos altamente ligados à matéria e ao mundo material. E a gente não pode esquecer de que a matéria ela é absolutamente importante para a nossa vida espiritual, porque ela é instrumento para isso. Ela é instrumento para a edificação desse reino espiritual. Mas não é só isso, ou exclusivamente isso, porque isso é ser um solo espinheiro, né? Ih, congelou. Vocês estão vendo? Voltou. Agora eu tô. Então, ou nós somos ervas daninhas, ou nós somos boa terra, né? Que tipo de terra nós somos? Nós somos uma terra impreparada? Somos. De certa forma, todos nós somos terra, ou seja, não preparada. Nós somos terra em preparação. Assim, Tem uma né? misturinha aqui dentro de nós. Tem coisa boa e coisa ruim. Nós somos uma terra em preparação, né? Para receber essas revelações. Porque já são repetidas há mais de 2000 anos. Excessivamente repetidas. Como que a gente pode transformar essa terra em preparação em boa terra para receber a revelação? Né? Porque só vai produzir fruto se a gente se tornar isso, né? Isso é o mais importante, né? Então, e outra coisa foi que ele
Ih, Gia, não tô te vendo legal, não. Deixa eu te botar de novo. Peraí. Vamos ver se você volta. Peraí, vou te tirar e você entra de volta. Esse negócio de live é muito legal, mas empaca, vacila pra caramba, sabe? Agora eu não tô nem achando a Gisele aqui. Achei. Vamos ver. Vocês me ouvem direito? Eu te vejo. Você me vê? Vejo sim. Então continua. Então, é isso, né? Assim, a primeira é essa, né? Que tipo de solo que nós somos, isso é fundamental. A reflexão sobre isso. E a outra é de que não estamos sozinhos, né? Ou seja, há essas variantes ao sol, à chuva, ao ar, ao calor, né? Que auxiliam, né? De forma fundamental para a colheita. Que são essa presença divina, né? Então, eu acho que uma coisa também muito importante sobre sobre essa parábola é que a parábola do semeador é, é um ensinamento sobre como esses espíritos evoluem, né? Assim, como que eles recebem a palavra. A evolução é isso, é receber essa palavra divina, esse ensinamento e, e viver isso enquanto evolução espiritual. Então, tá ouvindo, tá? Eu sempre derrubo as coisas. E é claro que as parábolas também falam desse funcionamento do reino dos céus, né? Tipo assim, estou usando sem palavras bem bíblicas, né? Assim, que às vezes não é muito, a gente não usa muito, mas é isso, né? Assim, a parábola o que é o que é essa promessa que essa figura divina de Jesus veio trazer, né? O que Deus promete para vocês, né? E a do semeador é isso, né? Que terreno vocês são? Eu acho que é muito interessante porque não é exclusivamente um ensinamento sobre o reino dos céus, é como vocês vão receber esses ensinamentos. Que solo vocês são, né? Eu acho que a coisa mais importante dessa eu acho que é essa, né? O tipo de solo que vocês são. E isso com a consciência da perfeição de que nós temos, né? De que nós somos, sobretudo, esse solo em preparação. Em preparação. Não, e você vê que até quando ele dá o exemplo da terra fértil, que vai dar fruto, os frutos eles vêm de maneira diferente. Sim, As exatamente. pessoas, as pessoas não vão produzir ou ter o desempenho, como você falou antes, igual, porque somos diversos, somos diferentes. E cada um ao seu tempo e à sua maneira vai render aquilo que é possível. Ih, E Gigi eu, travou de. Ah, está voltando, mas não voltou, Gigi. Tá voltando, mas não voltou. Vou tirar e vou botar. Continuar. Ih, ela estava bem voltando. A gente não. Mesmo aqueles que rendem fruto, olha eu botando no agente, como se eu rendesse frutos. Me senti agora o solo fértil. Falou o solo fértil aqui. Né? Falou que aqui rende frutos. É assim que a gente pega o ser humano. Mas é de maneira diferente, não tem jeito. Gi voltou, eu sumiu porque eu tirei a Gisele. Já tá aí de volta. Continua, Gi. não, era isso, né? Eu vou deixar você falar, né? Mas assim, eu acho que a Pode coisa falar. mais é, nessa parte é isso, né? Assim, que solo nós somos, é isso. É isso aí. E que nós temos o dever de prepará-lo também, de cuidar, né? Eu não tenho nada. Ah, fala. Eu tenho que, na verdade, eu vou chamar você para reflexão para você entender que se você for pedregulho, se você for linha, você não cultiva nada. Isso, Desse solo não se colhe nada, né? isso aí. Eu só queria, Gia,
fazer tipo um resuminho e falar um negócio muito rápido aqui no final. Então, basicamente, o que a Gi falou é que Jesus classifica... Vocês estão me vendo? Porque a Gi travou. Vocês me veem? Eu gosto do sim, você nem aparece, você me responde. São basicamente quatro tipos de terrenos, né? Quatro tipos de receptividade à palavra. A primeira é aquela que repele. É aquela que não chega nem a fazer cosquinha. A pessoa não quer nem ouvir falar. Esse papo de Jesus, esse papo de... Não precisa ser religioso, mas a gente aqui está dentro de uma religião. Mas não quero... Esse papo de religião não é para mim. Esse papo de... Não é para mim. Não quero isso agora. Então, repele. Né? Ele cai no meio do caminho e não rende. Não rende. A pessoa simplesmente ela não está preparada para viver a vida a vida mais espiritualizada. Acho que vida espiritual nem a gente ainda. O segundo, e eu acho curioso do segundo, é que é aquele que a pessoa ela escuta falar e ela fica muito animada. Ela se empolga e ela fala, cara, eu quero isso. É muito legal, o SEDES é muito incrível, as pessoas são muito felizes. É tal de jantar fraterno, trabalho assim, trabalho assim. Eu quero fazer parte daquilo. Seja frequentando, seja trabalhando. E quando começa a viver e percebe as renúncias que se impõem à nossa vida, que não são nem tão absurdas assim, mas são renúncias. Precisamos renunciar de determinadas coisas em determinados momentos para a gente viver aquela vida. Quando começa a ver que é muito trabalho, quando começa a ver que é cansativo, que no final de semana vai ter preceito, não pode isso, não pode aquilo, começa a falar, é muito fanatismo, não quero, não tô afim de viver isso. E ali, eu também quero tudo isso. E aí, vai embora. Seja trabalho, seja assistência. Vai embora. De alguma maneira, até hoje, amanhã pode ser diferente, até hoje a gente supera. A gente precisa de uma persistência, precisa preparar o nosso solo. É aquilo que sempre se fala dentro do terreiro, né? Segunda-feira começa a novela. Sabe? Novela nova. E aí você vai estar onde? No centro. Dia seguinte é uma festa legal. E aí, você não pode ir, você não pode. Você não pode beber, você não pode isso, não pode comer aquilo. Então a gente persiste, precisa de uma disciplina, de uma persistência, de uma resiliência, porque muitas vezes as coisas não são fáceis, de uma compreensão, porque somos muitos, e entender que as pessoas são diferentes. Então, né, precisa de um esforço para você se manter ali. Tem aquele outro que a palavra brota, a palavra começa a nascer, mas todos aqueles defeitos que nós temos também, eles falam muito mais alto e acabam fazendo com que o peso dessa palavra ele seja menor na vida. Né? Apesar de ouvir, apesar de entender, ele não consegue viver da palavra. Ele não consegue... A gente também não vive o tempo inteiro. Né? Eu estaria mentindo absurdamente vendendo um peixe que não existe. Mas a gente se esforça para tentar, pelo menos. E aí, quando você não consegue transformar a palavra em ação, você é engolido pelos seus próprios defeitos. Né? E aí vem a última terra, que é aquela que rende frutos, diferente. Porque como eu falei ali atrás, no caso de quando você decide viver uma vida voltada para a espiritualidade, seja frequentando, seja trabalhando, você faz renúncias. Mas tem vezes que você não consegue. Às vezes, a tua preguiça fala mais alto. Tá errado. Sabe? Mas a gente erra também. Então, vai ter aquele que vai sempre, que não vai deixar de ir, que vai pensar 2 vezes antes de falar. Esse vai render muito. Aquele que, poxa, final de semana e segunda-feira, hoje vai ter o chopp do trabalho. Ah, não vou perder o chopp do trabalho. Então, manda lá a mensagem e fala, não vai dar para ir. Esse não vai render 100, vai render 80, 70. Mas vai render. Cada um vai render de uma maneira diferente. Então, somos
somos terras diferentes. E aí, isso é uma parte sua até, Gi, e eu não vou ler inteiro, mas a gente falou no Pão Nosso, eu não anotei o capítulo, mas é bem no início, acho que é capítulo 30 e pouco, que chama Nas Estradas. E Emmanuel, sempre tão brilhante, tão duro, ele fala justamente sobre isso. Que ele diz que se você já recebeu o princípio divino, se você já recebeu a palavra, então você faz favor de honrar ela. Você faz favor de dar o devido valor, porque não é pouca coisa. Não desperdiça a tua oportunidade. Já que você recebeu e você aceitou, então faz favor de cuidar direitinho para não deixar com que as suas mesquinharias da vida, com que o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua preguiça, é tanta coisa, que isso te tire. E uma coisa, só que eu agora também, você está falando, eu estou pensando que a gente, nós somos ligados a pessoas. Mas assim, a gente conhece 7 pessoas que não são ligadas. Exatamente. E consegue desempenhar essa mesma reflexão sobre os valores. Acho que Mas, Gia, eu tenho falado muito sobre isso com o Gustavo. São pessoas cheias de fé. Não em Deus, não numa religião, mas fé no ser humano, fé num mundo melhor, fé numa vida mais justa. A gente nomeia, a gente rotula, assim, aquele ali é o objeto da minha fé. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé na Umbanda. Mas tem aquele que tem fé na vida, que tem fé na humanidade. E isso move de uma maneira, e compreendeu esse amor que Jesus nos disse lá atrás, sem precisar da religião. Então, assim, eu dou o exemplo da religião, afinal de contas, estou aqui representando uma. Mas seria muito, muito abuso eu achar que só a gente tem esse conhecimento dessa maneira e que por isso só nós somos capazes de render frutos. De maneira nenhuma. Porque, na verdade, a religião, muitas vezes, acaba tomando desculpa para não fazer nada. Só tem responsabilidade com essas atitudes quem está ligado definitivamente a uma religião que não tem responsabilidade alguma. E não é o exato Não, de jeito nenhum. um dia a gente não precisa de religião alguma, legal ser que a gente tão naturalmente conseguisse desenvolver nosso altruísmo, né? Não, e tem muita gente bacana, assim, que não se esconde atrás de uma religião para fazer muita coisa, né? Mas, assim, é inegável que quando a gente assume verdadeiramente uma religião, seja ela qual for, você tem uma responsabilidade. Né? Você tem os princípios, os dogmas, ou seja lá o que for que cada religião tem, que vai exigir, e muitas vezes é aquilo que vai cobrar a tua consciência, que vai lembrar. Cara, eu aprendi aquilo hoje e eu tô fazendo essa lambança. Porque a gente faz lambança, não tem jeito. A gente pega os ensinamentos e, meu Deus do céu, melhor nem comentar. Aí o Emmanuel, ele fala, nem vou falar de novo, não vou ler. Mas ele é sempre muito objetivo, né? Ele é muito direto. Ele não te dá a chance do discordar, né? Mas peraí, não é bem assim. Ele diz assim, aceite-a e cumpre-a. Ponto, acabou. Sabe? Ele é disciplina. Exatamente. Você não é questionável, não é negociável. Se você sabe, faça. Claro que a gente sabe que a gente não vai dar conta de fazer. A gente não vai dar conta de ser isso tudo. Seria até um martírio achar, né? Se cobrar a essa maneira. A gente precisa entender que a gente erra e vai errar, porém, isso não tira de nós a responsabilidade e a obrigação de se autoavaliar. E de se perguntar exatamente isso. Qual é o meu terreno? Como é que eu estou recebendo? Qual é o fruto que eu estou dando de volta? Porque é isso, eu recebo tanto, o que eu estou dando de volta? Para mim, para a espiritualidade, para o mundo, para a minha religião, para os meus amigos, para Jesus, o que eu estou devolvendo? Né? Eu estou fingindo que não estou ouvindo, aquilo está muito superficial, a mensagem é linda, o evangelho é maravilhoso, a Umbanda é muito legal, mas até a página 2.
sabe? Até que ponto eu quero me comprometer com a minha escolha espiritual, seja ela através de que religião for. Então eu acho que é um bom momento. A gente tem falado só de coisas que são bons momentos, porque na verdade já passou o momento, né? Essas reflexões já eram para ter sido feitas há tempos. Mas tudo cabe, né? A gente está num momento, eu não queria entrar nesse detalhe, eu não vou entrar, é muito, muito por alto, mas a gente está num momento de nervos tão aflorados, de disputas, de estresse, de vai para a rua, não vai para a rua, isolamento, não é isolamento, é máscara, não é máscara. A gente, como semeador também que somos, como é que a gente está agindo? A gente está alimentando a discórdia? A gente está se calando muitas vezes para não propagar? A gente está dando exemplo? A gente sempre tem a oportunidade de semear alguma coisa de alguma maneira. E eu acho que é isso. Com certeza. Foi? Eu estava sobre essa questão dessa frase, né, que tem nessa parábola, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né, eu achei ela tão, eu achei ela importante, como, e era esse ponto na religião, né, assim, ouvir tem essa questão de obedecer, né, do seguir, do acatar, né, do respeitar, considerar aquilo que se recebe, né, então, assim, é uma frase muito forte, que foi repetida dos três evangelhos, porque é isso, olha a responsabilidade, você recebeu, eu Isso dei para aí. você a informação, o que você vai fazer com isso? Né? Assim, quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, quem realmente quer receber esse ensinamento, quer entender o reino dos céus, quer entender a vida espiritual, então receba verdadeiramente esse Isso aí. ensinamento, torná-lo ação, torná-lo uma atividade, fazer Que é o que de parte fato vale. exato, né? Eu só, Então, eu só queria fazer um comentário aqui da Flavinha. Eu acho até que é exatamente isso que ela falou, que ser espírita não é dia e hora marcada. De maneira nenhuma, muito pelo contrário. É muito fácil a gente ser espírita dentro do terreiro. É muito fácil a gente ser um bandista na hora que a gira está acontecendo, ou falar do evangelho lindamente na hora que a gente está na mesa. Difícil mesmo é a gente agir. Eu dei o exemplo de estar no terreiro, de fazer as coisas, porque é palpável, acaba ficando fácil de se entender. Mas a prova real é quando a gente sai, quando a gente bate cabeça e fala tchau, até semana que vem. É a hora que a gente realmente se mostra cristão ou não. Porque amar todo mundo lá dentro é maravilhoso. A gente ama até o obsessor. Não é? A gente trata o obsessor com uma gentileza, com um carinho. Ele é sempre muito amado. Mas na hora, aquele vizinho mala, que é um obsessor físico, a gente não tem paciência. Então, acho que a prova real é quando a gente sai. É depois que a gente bate cabeça e aí é a vida real, né? a gente está desobrigado, né? Isso aí. Desobrigado. Saiu do terreiro, a gente está desobrigado com a religião. Enquanto que não é isso. Isso que nós falamos muito essa coisa antes das pessoas que estão e não estão ligadas à religião, né? Eu acho que é muito interessante como as pessoas que estão ligadas à religião acabam recebendo muitas críticas por isso. Acho que por um lado se colocam como pilares, né? Agora, você é uma pessoa que religião X, Y, Z, foi pilar da moralidade, olha como eu sou, né? Eu não tenho esse processo de você é um manicento, vai falar que eu sou Isso aí. e eu acho que de certa forma não é mentira. Mas eu acredito que seja melhor lá dentro do pior. Porque o meu conteúdo da reflexão, ela está dentro e está fora do terreiro. Isso não quer dizer que não seja perfeita, que eu não tropece, que eu não caia. Agora, isso não faz de mim, e eu entendo, um solo infértil. Isso aí. Eu acho que você tem que entender o que é ser um solo infértil. Eu me comprometer. Voltou já, Gia, teu som. O pessoal tá falando, mas já voltou. Eu acho, Tá, pelo menos o meu melhorou. Eu não me comprometer. Eu acho que é isso. O não comprometimento com a evolução, o não Isso aí. comprometimento. Esse é o solo infértil.
É o né? engavetar. Falar não. Agora Não é não. errar, não é tropeçar, Não, né? Porque ninguém é perfeito, a gente não está aqui também nem para isso atingir aí. em 50 milhões de encarnações. Mas essa mensagem aqui, né, que eu disse que é uma das mensagens fundamentais, que chama a reflexão, eu estou apresentando para vocês que esses diversos solos, esses diversos viventes diferentes. Qual vocês querem? Porque uma coisa é você identificar. Eu acho que hoje eu estou aqui, hoje eu estou ali, que a gente vai oscilando, né? Entre esses solos, dependendo das dificuldades do mundo, né? Mas existe um compromisso, que é um compromisso reencarnatório. A gente tem um Isso compromisso aí. reencarnatório. Então, a Isso aí. gente vive já com um compromisso reencarnatório e existe aquela lei, né? Uma das leis espirituais, uma das grandes máximas. Ninguém anda para trás. A gente não veio para andar para trás, né? Então, muito desse compromisso reencarnatório tem a ver com esse solo que nós nos prontificamos a ser, né? Então, e a receber essas missões, né? Seja a missão de ser médium, seja a missão de ser boa, ser um Pronto. guerreiro novo, né? A ter essa paixão pelo outro, ajudar. Então, não se sentir. Ninguém é obrigado a nada porque está na religião e ninguém está desobrigado a nada porque não está nela. Exatamente, isso aí. Não é menos isento de se melhorar, né? Ou de agir de uma maneira. Eu tô aqui, ó, com o escudo do SEDES falando do evangelho. Pergunta pra Manu se ontem, na hora que ela não quis arrumar o quarto, se eu fui a mãe evangelizada. Fui nada. O evangelho passou ó, lá na esquina. Não tem jeito, né? A gente erra mesmo, a gente tropeça e fala, caraca, não era para ter agido dessa maneira. E não precisa ser cristão para saber que errou. Não precisa ser cristão para saber que o que está falando não está legal ou a forma como está tratando o outro não está legal. Né? Só que quando se é cristão de fato, eu acho que tem sempre um sininho, né? Sabe? Tem sempre um negócio que fala, opa, foi bom não. Mas já foi. Já está feito, já está errado. Eu até falo isso muito com o Ricardo, né? Eu acho que a coisa melhor, ele fala muito, como é que a gente vai ser com a filha, né? Com a Olivia e tal. Eu acho que a preocupação não é que tipo só com que tipo de pais nós seremos, né? Mas saber dizer de desculpa quando erra, né? Olha só, Sim, eu errei aqui. E não deixar a consciência ficar pesando para você, né? A Terezinha falando, é isso, né? Como se você fosse errado sempre, não é verdade? A gente vai errar e vai saber dizer, olha, eu errei, desculpa, faz parte. O processo evolutivo é isso. isso aí. Não, e a gente começa a nossa trajetória fazendo, eu ia falar uma palavra feia, fazendo umas burradas muito grandes. Conforme a gente vai aprendendo, o peso do erro ele vai diminuindo. Ou a gente faz menos vezes erros graves, sabe? A gente vai. Isso é arar o solo, entende? Isso. Exatamente, a gente vai limpando. E a gente tenta, pelo menos tem um esforço de tentar acertar mais do que errar. Não é sempre que a gente vai conseguir. Mas é uma tentativa que a gente tem obrigação, a gente se comprometeu, né? A gente prometeu lá em cima, falou assim, não, deixa eu ir, porque dessa vez eu não vou fazer aquela burrada que eu fiz. Eu prometo, eu tô pronta. Eu não vou fazer. Aí chega aqui a gente esquece. Esse tal de véu do esquecimento é uma porcaria. Não é nada. É uma benção. É isso, Diante, que eu nem sei quanto tempo tem, senão o Instagram derruba a gente. Por aí, 10 para aí 5 já. Então é isso. Você quer fazer oração? Quer dizer, faz a oração, Gia. Hã? Só fazer, só encerrar. Agradecer a todo mundo. Semana que vem é o grão de mostarda. Mesmo bate horário. Ah lá, 1 minuto e 58. Faz aí, Gia. Que tá acabando, ele tá me contando. Então, deixa eu agradecer a todos os mentores espirituais que nos acompanharam nesse momento de reflexão, de estudos, a todos os nossos guias e mentores que nos acompanham, que nos intuíram, nos instruíram,
esse momento em que a gente se coloca para compreender, para aprender e para evoluir. E a gente se encontra aqui, se Deus quiser, na próxima semana, mesmo bate-local, mesmo horário. E eu espero, embora a gente tenha esse projeto de continuar, né, aqui, que a gente consiga se rever logo, né? Vai demorar, né, amiga? Acho que ainda vai levar um tempinho. Mas está nas mãos de Deus. Vamos todo mundo reforçar o pensamento positivo, reforçar os cuidados, rogar a espiritualidade para que tome conta de cada um de nós e da nossa cidade, do nosso país, do mundo inteiro, para que esse distanciamento seja o mais breve possível. Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.